Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje o nosso assunto é para conversar sobre as desigualdades e reflexões sobre o trabalho doméstico no Brasil. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a professora doutora Danila Cal, que é jornalista e pesquisadora. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Beatriz, por me receber aqui na Rádio Defensoria. Olá a todos os ouvintes da rádio também, é um prazer estar aqui com vocês. A professora, na verdade, doutora, tem um currículo gigantesco aqui, graduada em comunicação pela Universidade Federal do Pará, é doutora em comunicação também pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado em comunicação pela Universidade Federal também de Minas Gerais, né? E mestre em comunicação pela mesma instituição, além de professora lá na Universidade Federal do Pará. Tem várias, inclusive professora do PPG-Com, né? Uhum. Um currículo gigante, professora de muita pesquisa, de muito trabalho. Eu acredito assim, que já tem muita coisa a compartilhar, muito conhecimento científico, inclusive, para compartilhar conosco. E esse tema, né, na verdade, as desigualdades sobre o trabalho doméstico no Brasil. Como é que você chegou, né, a se interessar por essa temática? Como é que veio esse interesse? Conta um pouquinho da sua história. É um tema com o qual eu já venho trabalhando há mais de 20 anos. Eu comecei a discutir esse assunto quando eu, ainda estagiária de jornalismo, eu trabalhava no Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, lá no Pará. Ele tinha um escritório para a Amazônia, sediado no Pará, e eu fui cobrir o lançamento de uma pesquisa chamada O Trabalho Doméstico de Meninas em Belém. E no lançamento dessa pesquisa, as professoras falaram sobre essa atividade de meninas que moravam na casa de outras famílias que não eram as suas para realizar trabalhos domésticos e, em troca, recebiam moradia, comida, acesso à escola pública, que vinham de municípios do interior do estado. E eu fui olhando aquela realidade e disse, mas olha, isso acontecia na casa das minhas avós, eu via isso em outras residências, mas isso nunca foi nomeado como trabalho doméstico. Era uma relação de compadrio, elas eram afilhadas, né? Estavam ali em torno das famílias, mas isso não era trabalho doméstico. Então, isso foi muito revelador para mim, assim, de olhar para trás e ver que aquilo acontecia na casa de várias pessoas que eu conhecia e ninguém se dava conta dessa realidade. No próprio movimento de defesa das crianças e dos adolescentes, as ativistas, os ativistas tiveram dificuldade de reconhecer aquela prática como uma prática de exploração do trabalho, da mão de obra de crianças e adolescentes. Então, aquilo me chamou a atenção como um problema, inclusive comunicacional, essa dificuldade de entendimento daquela atividade como um trabalho, como uma exploração da mão de obra de crianças e adolescentes. Aí, a partir daí, eu comecei a pensar no trabalho infantil doméstico naquele momento como um problema de comunicação também. E comecei as pesquisas, no início como trabalho de conclusão de curso de jornalismo e depois fui desenvolvendo para mestrado, doutorado, pós-doutorado e outras pesquisas que eu desenvolvi depois. A gente vê que é uma forma cultural que ali de forma sutil nem se percebe. A própria família que, entre aspas, né, tenta ajudar, não se dá conta que também pode estar prejudicando e estar explorando um trabalho infantil e adolescente. E é uma cultura que tem que ser quebrada, né? Nem tudo que é cultural é bom, a gente já sabe. Uhum. E eu acredito que esse trabalho foi muito revelador, não só para você, como você já contou, mas para todos que estão... que leem suas pesquisas, né, que ouvem suas palestras. A professora esteve ontem, inclusive, está acontecendo nesse momento, nessa semana, um seminário de comunicação na Universidade Federal de Roraima, está aqui. Inclusive, eu pensei que estava de mudança, mas ela veio só para palestrar, para compartilhar conhecimento. E, diante da sua pesquisa, né, onde você identificou a herança, a origem, na verdade, desse tipo de prática, né, desse tipo de falta de comunicação, inclusive, que você identificou? Primeiro, assim, eu queria falar sobre um aspecto que tu mencionaste, que é essa questão cultural. Tem algo que a gente precisa
pensar, assim, que a cultura não é uma coisa estanque, não é algo pronto, acabado, sabe? Não é um pacote pronto. A cultura está sempre em movimento. Constante transformação. Exatamente. A cultura a gente constrói em interação uns com os outros. A gente vai... Claro que tem aspectos culturais que se mantêm, né? Que a gente vai repassando de geração em geração. Mas a gente sempre, ao repassar, a gente vai mudando, a gente vai transformando. Então, a cultura é algo que está em movimento, que a gente pode transformar. Então, dizer que algo é cultural... e por isso não é possível de transformação, não é uma verdade. Porque se a cultura está em movimento, é possível que a gente possa transformar aspectos dessa cultura, de algo que está enraizado, inclusive em relação a aspectos negativos, vamos dizer assim, dessas heranças culturais, como no caso do trabalho infantil doméstico. E é muito curioso, nas pesquisas que eu fiz, eu analisei 10 anos de cobertura jornalística lá no Pará, sobre trabalho infantil doméstico. E o governador do estado, então, foi chamado a se pronunciar uma única vez nos jornais locais. E nessa única vez que ele foi chamado a se pronunciar sobre o problema do trabalho infantil doméstico, a resposta dele foi que era um problema cultural. E isso me chamou muita atenção. Como assim o chefe do executivo estadual coloca que é um problema cultural? Quando ele faz isso, ele divide a responsabilidade. Não, é um problema cultural. Meio assim, o que a gente vai fazer? É um problema cultural. A responsabilidade é de todos, mas ele é o chefe do executivo. Ele que tem que fazer alguma coisa. Então, eu me preocupo muito às vezes com essa justificativa. É um problema cultural, mas a gente tem muito o que fazer. Tem mulheres que eu entrevistei, trabalhadoras domésticas, que vieram de um município do interior do Maranhão com 13 anos para trabalhar como domésticas na capital, Belém, na capital do Pará. E elas disseram assim para mim, elas disseram que no município delas só tinha 2 alternativas para as meninas pobres. Ou a prostituição, entre aspas, né, porque a gente chama de exploração sexual, ou o trabalho infantil doméstico. E eu fico questionando assim, mas que mundo é esse que as meninas pobres só têm 2 opções, a prostituição ou o trabalho infantil doméstico? Então, a responsabilidade do poder público está aí. O poder público tinha que garantir condições para que essas meninas tivessem nos seus municípios outras oportunidades reais de ter opções. Porque o trabalho infantil doméstico e a prostituição não são oportunidades, não são opções. São formas de sobrevivência. Então, quando se diz que é cultural, ainda mais um chefe do executivo, é jogar o problema para a sociedade de forma ampla, não é tentar resolver o problema. Então, eu queria só destacar esse ponto, porque eu acho que é muito importante. Às vezes, a gente joga a responsabilidade em cima dos patrões, fica uma coisa muito individual, enquanto que eu acho que a gente precisa dar um passo para trás, olhar de forma mais ampla e pensar assim, olha, tem condições estruturais que fazem com que o trabalho infantil doméstico ele se perpetue, porque ele continua acontecendo. Às vezes, não são as famílias mais ricas agora que trazem meninas para trabalhar como domésticas. Hoje, o que a gente tem percebido? Tem um outro fenômeno, que são as pessoas mais pobres trazendo meninas ou pegando meninas das periferias para cuidarem dos seus filhos. Por quê? Um outro problema estrutural. As pessoas pobres não têm com quem deixar seus filhos. Com quem a trabalhadora doméstica adulta vai deixar os seus filhos para ir trabalhar? Porque o cuidado com as crianças é inevitável. Alguém tem que cuidar das crianças. E se a gente não tem política de creche, de educação infantil suficiente para atender as camadas mais baixas da população, o que vai ser feito? Então, não é que a culpa seja dos patrões unicamente. A situação é mais complexa, sabe? É uma necessidade urgente que você identificou há 20 anos atrás, mas que se permanece até hoje, infelizmente,
E eu acredito que lá na região do Pará é muito forte isso, né? Uhum. E em toda a região norte também. A gente começa ali, a gente destaca o Pará, que é onde você iniciou Sim. essa pesquisa, mas é uma realidade compartilhada em muitas regiões. Aqui no estado do Amazonas também, os ribeirinhos, né? Ali, Sim. até aqui descendo Baixo Rio Branco, enfim, uma situação muito presente. E, professora, eu queria que você explicasse também a história colonial do Brasil, para a gente entender onde é que nasceu a cerne dessa grande problemática. Sim, como a gente tem uma origem, né, uma história escravocrata, isso repercute até hoje. Não tem como falar do trabalho doméstico sem lembrar a nossa história, né? A escravidão nos marcou profundamente. O colonialismo nos marcou profundamente também. Então, essas são heranças que repercutem em todo o processo de desigualdade social que a gente vive hoje. E, para mim, o trabalho doméstico ele é uma síntese desse processo de desigualdade. Quando a gente olha para o trabalho doméstico, é como se a gente pudesse destacar vários vetores desses processos de desigualdade que a gente vive no Brasil. Por exemplo, um vetor relacionado a gênero, a desigualdade de raça, de classe, e olhar para trás, olhar para a nossa herança escravagista, para o nosso passado colonial, que vai se desdobrando hoje, que a gente pode falar de colonialidade, né, que ela persiste, dessa colonialidade persistente, ajuda a explicar muito do que a gente vê no trabalho doméstico hoje. Por exemplo, a maioria das trabalhadoras domésticas, eu falo no feminino, porque a maioria são mulheres, né? São mulheres negras, são mulheres de classes baixas. E por que são mulheres negras? Porque a maioria da população pobre no Brasil é negra. E isso tem a ver com o período de escravidão que a gente viveu no Brasil, a precarização da população negra, das condições de vida. Tem muitos outros aspectos que relacionam o racismo com o trabalho doméstico. Tem um pesquisador da Federal do Espírito Santo, Vitor de Jesus, que ele tem uma pesquisa muito importante, apesar de muito difícil de ser lida, que ele relaciona o racismo com a higiene. E nas minhas pesquisas sobre o trabalho doméstico eu vi muito isso, que nas minhas entrevistas com as patroas, elas relatam um processo de higienização da trabalhadora doméstica. E das meninas trabalhadoras domésticas, elas falam assim, que quando elas recebiam meninas do interior, elas faziam todo o trabalho de higienização, de lavar, dar banho com limão galego, para limpar a menina, porque elas diziam que elas vinham com um mau cheiro. Nas pesquisas desse professor, ele relaciona essa ideia do mau cheiro com a cor da pele. Ele diz que tem um processo de racismo no Brasil, que é a herança da escravização, que relaciona a cor da pele com uma cultura como se a cor da pele estivesse ligada à falta de higiene, ao fedor. Então, e isso eu vi no trabalho doméstico, nos relatos sobre trabalho doméstico. Assim. Todas as patroas relataram isso, assim, essa necessidade de higienização da trabalhadora doméstica. E isso repercute, por exemplo, na necessidade de quartinho de empregada, muitas vezes, entre aspas, esse empregada aí, talheres separados para empregada, copo separado para empregada, banheirinho de empregada, tudo numa tentativa de evitar contaminação. As trabalhadoras como fatores de contaminação. Tem relatos e relatos disso, tanto por parte das patroas quanto por parte das trabalhadoras. Isso é um exemplo de herança desse processo de escravização. Quando as trabalhadoras são negras, isso é muito evidente, muito evidente.
É um exemplo que eu posso te dar. Um outro exemplo, tem uma autora argentina, Maria Lugones, que ela diz o seguinte, que nenhuma fêmea colonizada é mulher. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer o seguinte, que tem um processo de subhumanização, que é menos que humano quem foi colonizado, né? E isso também, por vezes, ajuda a explicar alguns processos de abuso e exploração no trabalho doméstico. Há uma certa tradição aqui no Brasil que objetifica as trabalhadoras domésticas como se fossem propriedade da família empregadora, inclusive como objeto sexual. Eu até ia perguntar se estava atrelado também à exploração. Corre assim, um jeito de dizer aqui no Brasil que a iniciação sexual do filho dos patrões ocorre com a trabalhadora doméstica. Isso é comum de ouvir, era comum de se ouvir. Ontem até me disseram aqui na palestra que aqui também se dizia isso, se diz que é um absurdo, né? Mas é um exemplo dessa objetificação da trabalhadora doméstica, que tem a ver também, citando aí a Lélia Gonzalez também, que é uma autora brasileira, dessa objetificação da mulher, e não de qualquer mulher, da mulher negra, porque é principalmente a mulher negra que exerce os trabalhos domésticos, né? Ontem eu estava conversando com a professora Vângela, que coordenou o debate sobre isso, e ela estava me falando que aqui em Roraima tem muitas trabalhadoras domésticas que vêm de origem indígena, que aí traz um outro aspecto para esse tipo de reflexão, né? Mas que tem aí também esse viés da subhumanização, né? E que seria muito interessante a gente aprofundar nessa especificidade. Da colonização mesmo, né? Até porque os indígenas, né, foram invadidos aqui nesse Exatamente. país. Desses resquícios da colonialidade e do que isso traz de peculiar para a forma como o trabalho doméstico se realiza hoje. Você citou a exemplo, né, a pesquisa sobre a higienização, e me deu um brulho no estômago, eu só de ouvir. Você imagina lendo, e principalmente as pessoas que foram vítimas disso, né, as mulheres pretas e pobres que você está citando, o quanto isso causa traumas, marcas para o resto da vida, e impede, eu acho, que essas mulheres até ascendam, né, profissionalmente na vida, na carreira, como pessoas, né? Qual é a dor que você até sentiu nessas entrevistas, né, dessas mulheres, contando essas experiências, né? Algumas conseguem sair dessa situação, ou essa situação coloca elas numa posição difícil, né, de alcançar qualquer carreira, qualquer profissão? Olha, foi muito difícil fazer essas entrevistas. Eu fazia entrevistas em grupo, eram grupos focais, na verdade. Por um lado, isso foi bom, porque uma apoiava a outra, assim. Compartilhando, né? Eram grupos de 5, 6 mulheres, às vezes 7. Alguns grupos foram um pouco menores, de 4, com 4 mulheres. Eu fiz grupos tanto com patroas quanto com trabalhadoras, né? Fiz grupos com adolescentes também, então eram muito variáveis os grupos. Nos grupos com mulheres adultas, tiveram momentos muito sensíveis, em que elas relataram experiências de violência. Uma delas, inclusive, relatou um estupro, que ela foi dopada pelo patrão, adolescente ainda, saindo da escola. O patrão pegou ela na escola, deu um refrigerante com alguma coisa, ela só lembra de tomar refrigerante, e ela acordou no motel, tendo sido estuprada, e depois apareceu grávida. Ela tem um filho que foi fruto desse estupro. E ela relatou isso. É muito difícil, né? Eu estava ali como pesquisadora, então foi muito difícil ouvir isso, enfim, mas tinha essa questão de ser uma entrevista em grupo, e essa vivência coletiva contribuiu muito para isso, para a gente conseguir passar por esse momento, né?
viver esse momento. Não foi nada fácil, nada fácil. Mas aquele momento também eu percebi que contribuiu, porque eu perguntava para elas assim, vocês já tinham falado sobre isso? Sobre isso, assim, sobre o trabalho doméstico. E elas tinham me dito assim, não, a gente só tinha falado, assim, parada de ônibus falando mal de patrão. Então, elas mesmas, no dia a dia, não tinham oportunidade de conversar sobre si, sobre as suas vidas, assim, sobre o trabalho. Então, aqueles grupos que a gente estava fazendo acabavam sendo uma oportunidade delas conversarem umas com as outras sobre os seus trabalhos, sobre o que pensavam, sobre as suas histórias. E no final, elas me agradeciam. Eu não entendi por que elas estavam me agradecendo. Como assim estão me agradecendo? E só no final, assim, de fazer vários grupos desses, eu fui entender. Não, elas estão me agradecendo, mas eu que tinha que agradecer a elas, né? Eu que estava agradecendo elas, porque elas estavam me ajudando nas pesquisas que eu estava fazendo. Mas elas estavam me agradecendo por elas serem ouvidas. Elas queriam ser ouvidas pela sociedade, sabe? Não por mim, pela sociedade. Elas queriam que essas falas importantes delas, essas histórias, fossem escutadas, que as pessoas tivessem noção da vida delas, do que elas passam, sabe? Que não é a história de uma, nem de duas. É a história da nossa sociedade, sabe? Dessas mulheres batalhadoras. E, bom, se elas têm chance de ascender, poucas, algumas poucas conseguem. Mas é muito difícil. Sacrificial muito difícil. Mesmo, né? Tem gente que diz assim, algumas ex-trabalhadoras domésticas que conseguiram entrar na faculdade, mudar sua vida e tudo, dizem assim, não, é porque eu estudei muito, ou porque eu tive uma patroa boa. Isso é muito difícil, depende muito. Tem gente que usa esse discurso para falar do mérito, assim, da meritocracia. Não, é porque eu me dediquei muito, eu mereci. Mas isso é um discurso fantasioso, assim. Não é real, porque tem outras mulheres que mereceriam, só que elas não tinham condições. Uma das senhoras que eu entrevistei tinha 70 e poucos anos. Ela disse para mim, eu não tinha cabeça boa para estudar. Como assim não tinha cabeça boa para estudar? Me conta da tua rotina. Aí ela era adolescente. Eu acordava às 6 horas da manhã, preparava o café da família, aí depois lavava a louça do café, ia cuidar das roupas, lavava a roupa, colocava a roupa no varal, bababá. Aí preparava o almoço, servia o almoço, lavava a louça do almoço, arrumava a casa. Recolhia a roupa. Recolhia a roupa, arrumava a casa, cuidava de tudo, preparava o jantar, lavava a louça do jantar, ia pra escola à noite. Tava exausta. Chegava 10 e pouco da escola, ia dormir, fazia tudo no dia seguinte. Essa pessoa, ela não tinha condições de aprender. Não é que ela não tivesse cabeça boa, é que ela estava exausta. Como é que ela ia aprender português, matemática? Não tinha condições. Então, não é que ela não teve força de vontade suficiente. Ela não teve condições, ela estava exausta. Então, o discurso da meritocracia, ele é um discurso que serve para alimentar uma lógica neoliberal, uma lógica nefasta que faz essa mulher achar que ela não tinha cabeça boa para aprender e não que ela não tivesse condições. Então, algumas poucas pessoas conseguem, mas a gente tem que entender que a maioria não. E que as condições que levam essa maioria a não conseguir são condições estruturais, não condições pessoais, não falta de força de vontade. São faltas de políticas públicas, de opções, de oportunidades, como eu falei antes, né? Que as meninas têm que ter outras oportunidades que não só a prostituição, entre aspas, ou a inserção no trabalho doméstico. Professora, eu queria que você explicasse também os termos que você utiliza na sua pesquisa, que são termos, às vezes, desconhecidos, né? Mas que é exatamente isso que você já está contando aqui, que é a interseccionalidade. Sim. E como é que você... Aliás, como é que esse conceito, né, ele se alinha a toda essa sua pesquisa? Sim. É a interseccionalidade. Interseccionalidade é um termo que eu estou trabalhando
a partir de autoras feministas, negras, sobretudo, que chamam a atenção para a gente de como a desigualdade social é um fenômeno complexo, que não diz respeito apenas a questões econômicas, como se pensa normalmente, né, no senso comum, que desigualdade social tem a ver com renda, né, com diferença de renda, mas que diz respeito a diferenças relacionadas à raça, a gênero, a ter deficiência ou não ter deficiência, a localização geográfica. Por exemplo, a gente sabe que faz muita diferença estar aqui no norte e estar no sudeste, em relação às oportunidades, a acesso a bens culturais, por exemplo. É muito fácil a gente perceber isso. Quem está no sudeste tem acesso a muito mais oportunidades do que a gente que está aqui no norte. O que chega aqui pra gente? Né? Só para citar um exemplo fácil de todo mundo entender. Então, a interseccionalidade, olhar a partir das lentes da interseccionalidade, permite que a gente entenda as relações de poder que estão envolvidas num determinado fenômeno social, numa determinada realidade, e que elas se relacionam e que elas são complexas. Por exemplo, quando a gente está olhando o trabalho doméstico, não se trata apenas de uma relação de poder econômica. Tem questões relacionadas à raça, como eu falei, heranças do período da escravização, né? Tem o racismo ali relacionado à higiene, o racismo relacionado à objetificação da mulher negra, né? Tem questões relacionadas a gênero, a ideia de que o cuidado com as crianças, de que o trabalho com a casa seriam obrigações femininas, por exemplo. Tem questões relacionadas à classe. Enfim, tem uma série de outras camadas de poder que desaguam ali. Então, olhar a interseccionalidade permite que a gente compreenda esses outros sistemas de opressão que não só a desigualdade do ponto de vista econômico. E de que forma que essas desigualdades que você está citando, elas revelam toda essa estrutura, né, social, econômica brasileira? Ao meu ver, elas permitem que a gente vá percebendo de forma mais complexa a nossa realidade social e que a gente compreenda os problemas sociais de forma mais nuançada, de forma mais completa e consiga agir sobre os problemas. Por exemplo, quando eu citei o caso das oportunidades, né, das meninas pobres, a gente entender o que leva ao trabalho doméstico, né? O trabalho infantil doméstico lá atrás, por exemplo, a gente consegue construir estratégias mais eficazes de combate a esse trabalho infantil lá atrás. A gente consegue construir também estratégias de combate ao que eu chamo de ciclo da pobreza. É porque no trabalho doméstico, o que a gente tem tradicionalmente? A gente tem gerações e gerações envolvidas com esse tipo de trabalho. A gente tem a avó trabalhadora doméstica, a gente tem a mãe trabalhadora doméstica, a gente tem a neta trabalhadora doméstica. A família inteira fica envolvida nesse ciclo que a gente chama de ciclo da pobreza. Sem conseguir sair. Sem conseguir sair. Quando é que consegue sair? Quando a gente tem políticas de ações afirmativas que rompem esse ciclo da pobreza. Quando isso acontece? Quando tem políticas de cotas nas universidades, políticas de geração de renda para famílias pobres, quando tem políticas de bolsas de estudo em universidades particulares. E aí a gente tem, pela primeira vez, os filhos das trabalhadoras domésticas ingressando nas universidades. E isso muda todo o cenário das famílias pobres. Todo o cenário muda, rompe esse ciclo da pobreza. E é uma realidade que a gente está vendo agora. Uma realidade concreta mesmo. Eu analisei esse ano os dados que o DIEESE divulgou a partir da PNAD contínua. Ele comparou 2013 com 2023 e divulgou esse ano, em 2024. E o que a gente viu nesses dados? Um envelhecimento
das trabalhadoras domésticas. Então, houve um crescimento das faixas a partir de 44 anos. Então, trabalhadoras domésticas estão envelhecendo, 44 mais. Como eu analisei esses dados? É claro que a gente precisa de mais estudos ainda, né? Mas numa análise preliminar, o que eu vi? Eu vi uma diminuição, né, das faixas mais baixas. Mais novas. O que eu vi? Eu vi, olha, as meninas mais novas, 17 anos, né, entre 17 anos, não estão indo para o trabalho doméstico. Estão fazendo outras atividades. Em princípio, estão fazendo outras atividades. A gente tem que ver o que elas estão fazendo. Precisa de mais pesquisa. Mas não estão entrando no trabalho doméstico. Isso pode ser um indício a ser investigado ainda de que essas políticas estão ajudando a romper o ciclo da pobreza. Estão ajudando a romper essa lógica de que filha de trabalhadora doméstica entra no trabalho doméstico. O que seria muito interessante, porque é uma forma da gente evitar essa perpetuação da pobreza. Então, estão tendo outras oportunidades, né? Mas é algo a ser investigado, mas... profundamente ainda, né? Mas que, para mim, é um indício muito interessante. Muito interessante. Porque essas políticas começaram ali, né, no início dos anos... ali, né? 2005, 6, 7... 2010, né? Enfim, tem alguns anos ali para a gente observar. Sobre isso, inclusive, professora, porque assim, você cita um exemplo que, na verdade, você estuda isso já há 20 anos, né? Então, eu acho que essa geração que você está citando agora, que está tendo pela primeira vez a oportunidade de sair desse ciclo, e eu acredito que talvez isso tenha impacto. Aliás, que algumas políticas públicas recentes têm impacto diretamente, como essa que foi a política de cotas. E recentemente não, já tem mais de 10 anos, que foi a PEC das domésticas, né? O que foi, na verdade, a PEC das domésticas? A PEC das domésticas foi o resultado de um processo de luta da própria categoria das trabalhadoras domésticas. Elas vinham lutando há muitos anos para garantir alguns direitos para as trabalhadoras domésticas, porque é uma categoria que não era considerada assim para garantia de direitos básicos, como hora extra, para garantia férias, de né? FGTS. Férias até já tinha estabelecidas férias, já tinha uma outra lei que estabelecia, mas não tinha seguro-desemprego, FGTS, hora extra, a carga horária de trabalho não estava estabelecida, ficava muito assim a cargo da relação entre os patrões e a trabalhadora. Algumas regras, né, da relação de trabalho. Então, a categoria vinha lutando por meio dos seus sindicatos, da federação, há muito tempo para que esses direitos fossem estabelecidos. E aí, em 2013, houve a promulgação da PEC das domésticas. Mesmo assim, houve uma repercussão, né, pública, uma resistência no debate público contra, porque inclusive, alguns veículos jornalísticos, alguns colunistas e tal, se colocaram abismados com a possibilidade da trabalhadora doméstica ter intervalo de descanso, como os outros trabalhadores têm, ou ter horas extras, enfim, vir a falir os patrões. Eu analisei, junto com outros colegas, a repercussão da PEC das domésticas em alguns jornais e portais de notícia. Então, a gente identificou uma série de enquadramentos, assim, bem complicados, sabe? De que os patrões iriam falir. Porque tinha que pagar o mínimo de direitos? Né? Porque teriam que pagar o mínimo de direitos. Enfim, mas a PEC das domésticas foi um marco muito importante para a garantia dos direitos das trabalhadoras. Mas ainda tem outros direitos que precisam ser garantidos. Ao contrário dos demais trabalhadores, as trabalhadoras domésticas têm direito a um período mais curto de seguro-desemprego. E também elas têm uma diferença entre as diaristas e as mensalistas.
diferente de outros tipos de trabalho, só é considerada trabalhadora doméstica quem trabalha mais de 3 vezes por semana. Nos outros trabalhos, não. A pessoa que trabalha freelance, né? Qualquer dia é considerada trabalhadora. Enfim, tem algumas questões aí, mas a realidade dos dados mostra pra gente que, apesar de alguns dos direitos estabelecidos na lei, a maioria das trabalhadoras domésticas, a grande maioria, ainda atua na informalidade, sem carteira assinada. Era isso que é um ponto até que eu conversei antes de você chegar até com os meninos, que apesar da lei ter sido implementada, né, aliás, de ter sido aprovada, a implementação dela ainda é um desafio na prática, né, de conseguir, porque muitas vezes o que eu imagino que acontece, eu vou deixar você responder melhor, como pesquisadora, mas existe talvez um acordo pessoal ali, né, entre o patrão e a empregada. Olha, eu não tenho condições de te pagar, de assinar tua carteira, de pagar todos os teus direitos. Se eu precisar assinar tua carteira, eu não vou ter como te pagar, e aí você fica sem trabalho, enfim. E aí, pela necessidade do trabalho, pela necessidade do dinheiro, elas acabam aceitando esse tipo de subemprego, né, de não ter seus direitos garantidos. É isso que acontece na realidade até hoje? Eu acredito que sim. E a parte mais frágil é da trabalhadora, né? Que, por uma necessidade de sobrevivência, acaba tendo que se sujeitar a esse tipo de condição, né? E isso é um problema. Ou então, o que a gente vê hoje é a questão das diaristas, que acabam, às vezes, recebendo mais, mas trabalhando muito, porque ocupam todos os dias da semana em casas diferentes. Então, tem um desgaste muito maior, porque realizam um trabalho intenso todos os dias, não divide esse trabalho ao longo da semana. Acaba recebendo mais, mas não tem a segurança do contrato, da carteira de trabalho assinada, do INSS, né, de ter assistência, seus seguros, assistência, auxílio saúde, nada disso. E uma situação ainda mais de precarização. Às vezes a pessoa acha que está ganhando mais ali, que tem uma segurança maior, porque na urgência, naquele mês ganhou mais necessidade mesmo, do que, por exemplo, o salário mínimo, que é o que normalmente, principalmente aqui na região norte, uma trabalhadora doméstica com carteira assinada ganha. Ganhou mais financeiramente, assim, mas não tem a proteção da carteira assinada, com os direitos garantidos. Né? Não tem direito à aposentadoria, não tem direito ao auxílio saúde, etc, etc. É uma resistência ainda, acho que dessa falta de políticas públicas mesmo e da fiscalização brasileira, digamos assim? Sim. E é muito grave que a gente tenha o Ministério do Trabalho, principalmente os auditores do trabalho, tem uma divisão específica que está fazendo esse tipo de fiscalização relacionada ao trabalho doméstico, tem feito um trabalho muito bom, inclusive, nessa área. Tem encontrado situações gravíssimas de trabalho doméstico. Gravíssimas. Que se enquadra, acho que já no trabalho escravo. No também. Trabalho análogo, em condições análogas ao trabalho escravo, inclusive em 2024. Né? Que ultrapassam todos esses aspectos que a gente estava discutindo antes, que eram assim de estar à margem, vamos dizer assim, na beirada ali do que diz a lei, ou, que ultrapassam todos esses aspectos e chegam na condição de análoga à escravidão, ao trabalho análogo à escravidão, que é inadmissível, né? E alguns usam o argumento absurdo de que seriam filhas adotivas, né? Como teve o caso de um inclusive funcionário da justiça, um servidor da justiça que recentemente, não sei qual era o estado dele, eu esqueci agora, mas ele usou o argumento de que era uma filha adotiva dele que ele estava criando, era uma trabalhadora há 40 anos na casa dele. Nossa, gente. É cada situação que se vê, ainda mais pesquisando, né? Você se depara
de frente com cada precarização mesmo da vida humana, né? Subhumana, que se encontram essas, principalmente mulheres. E a pandemia, né? A pandemia estourou no ano de 2020, que forma que a pandemia também revelou, né, essa situação e mostrou ali a situação e agravou, na verdade, as condições desse trabalho doméstico. Eu fiz um estudo específico sobre a pandemia e o trabalho doméstico, esse trabalho doméstico remunerado. Foi muito difícil realizar essa pesquisa. Eu fiz ela na Fiocruz, porque eu me afastei para um pós-doutorado e que eu realizei junto com a Fiocruz. E foi muito difícil reviver. A pandemia foi um trauma, né? Para todos. Foi um trauma para todo mundo. E quando eu recolhi as matérias jornalísticas e fui reler sobre o trabalho doméstico, a condição das trabalhadoras domésticas nesse período, foi muito pior, porque se foi difícil para a gente, assim, numa condição melhor, para as trabalhadoras domésticas foi pior ainda, né? E o que me chamou a atenção na pandemia é que no início da pandemia, como foi que a pandemia chegou no Brasil? A partir das pessoas mais ricas, que vieram da Europa, principalmente da Itália no início, vieram contaminadas. E essas pessoas mais ricas, elas tinham trabalhadoras domésticas servindo elas. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura da servidão, por conta dessa nossa herança escravagista, desse passado colonial. A gente tem uma cultura da servidão. Acabou de corromper isso, né? Nós estamos acostumados a sermos servidos. E como ficar sem ser servido, né? É difícil, né? Como, é que eu vou ironizar, mas como limpar o meu próprio banheiro, né? Como, né, preparar meu próprio almoço e tal. A pandemia trouxe esse tipo de dificuldade. Algumas pessoas não puderam prescindir desse tipo de serviço. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a primeira morte foi da dona Cleonice, que era uma trabalhadora doméstica, uma senhora de 63 anos, obesa, diabética. A patroa dela chegou da Itália, morava no Alto Leblon, um bairro rico lá do Rio de Janeiro, e não avisou a trabalhadora doméstica de que ela poderia estar contaminada do coronavírus. E a trabalhadora doméstica foi trabalhar, né? Exigiu que a trabalhadora doméstica fosse trabalhar e tal. E a dona Cleonice ficou doente e nem sabia que poderia ser coronavírus. Ninguém soube, nem ela, nem os filhos dela, nem os médicos dela, porque ela foi para o hospital. E ela morreu sem saber que poderia ser coronavírus. E foi. Ela foi a primeira vítima do coronavírus no Rio de Janeiro. A dona Cleonice não teve nenhuma chance de se proteger, porque ela não foi avisada, ela não pôde ficar em casa. Ela não teve nenhuma chance porque ninguém soube que era coronavírus, nem os médicos, nem se soubessem, talvez não soubessem o que fazer, mas nem foram avisados. Então, isso mostra um descaso, né? Um descaso total com aquela vida humana, aquela subhumanidade que a gente falou antes. Então, foi assim que o coronavírus chegou nas trabalhadoras. As pessoas não puderam prescindir desse tipo de trabalho. Isso me chamou muita atenção. E chamou atenção porque antes, como eu falei no início da nossa conversa, as trabalhadoras domésticas eram vistas como vetores de contaminação. Então, tinha todo um fator de higienização da trabalhadora doméstica para ela começar a trabalhar na casa dos patrões. Irônico, né? E nesse início da pandemia, quem estava sendo fator de contaminação eram os patrões. Eles que estavam levando o vírus. E como eram eles que estavam levando o vírus, eles não se importaram de contaminar a trabalhadora doméstica. Eles não se importaram. Eles não queriam afastar as trabalhadoras domésticas nesse início da pandemia, porque eram eles. Era mais importante ter um banheiro limpo do que salvar uma vida. Porque eram eles que corriam o risco de contaminar, não de serem contaminados. E no caso do Pará, aconteceu uma coisa muito esdrúxula, que foi o seguinte: num período grave da pandemia, que os hospitais estavam lotados, o governo do Pará estabeleceu uma quarentena muito rígida, um lockdown muito rígido. Para se deslocar, precisava ter um documento, um formulário, só dava para comprar comida no bairro mesmo. Era uma coisa muito rígida, tinham barreiras sanitárias.
E era o governo do Pará e 10 municípios da região metropolitana que assinaram esse documento, o documento do lockdown. E esse documento listava os serviços essenciais, aqueles profissionais que podiam se deslocar, aqueles serviços super essenciais. E dentre esses serviços estava o trabalho doméstico. E aí eu me questionei, bom, em que realidade, em que cultura o trabalho doméstico é essencial? Assim, o trabalho doméstico de terceiros, num período de pandemia, situação extrema, que os hospitais estão lotados, eles querem que as trabalhadoras domésticas se desloquem para... um ônibus, né? Para limpar a casa dos outros. Assim, foi uma coisa, assim, muito, assim, reveladora da nossa cultura, desse estágio atual da nossa cultura, de toda essa nossa herança, né? E aí, daí eu fui investigando e discutindo essa realidade. Depois isso foi muito questionado pelos jornais. Eu fico assim até de boca aberta, né? Porque a gente vê uma situação dessa e fica completamente chocado, né? Como que o ser humano consegue ser tão mesquinho, como tão baixo assim com as outras pessoas. E aí eu queria que você até citasse esses exemplos, né? Aliás, já citou um exemplo agora, mas esses limites de injustiça do trabalho doméstico no Brasil que foram revelados com a pandemia, né? Nesse caso, por exemplo, que você citou, qual foi a medida que o governo tomou, o que repercutiu após essa revelação, né? Uhum. Então, houve uma mobilização muito grande, artistas, defensores dos direitos das mulheres, ativistas, os sindicatos das trabalhadoras domésticas se mobilizaram, se manifestaram na internet. E o governo modificou o decreto, o prefeito de Belém, na época também, tentou se justificar, mas se embananou todo, assim. Não tinha nem justificativa. Né? Foi muito complicado. E no final eles fizeram uma revisão do decreto, dizendo que o serviço das trabalhadoras domésticas seria essencial no caso de cuidado com as crianças e idosos para trabalhadores de saúde. Mas a questão principal também tem a ver com o que as próprias trabalhadoras me disseram, porque a gente fez entrevistas também com trabalhadoras domésticas sobre o que elas acharam disso. No período da pandemia também, as entrevistas foram realizadas em agosto de 2020. Nós fizemos... Eu tinha bolsistas de iniciação científica nessa época e nós fizemos essas entrevistas por meio de WhatsApp. E foi muito interessante o que as trabalhadoras disseram. Por isso que eu disse, a gente tem sempre que ouvir as pessoas que vivem a realidade, para a gente entender o que elas estão pensando, o que elas estão passando. E elas me disseram coisas muito interessantes para a gente pensar, sabe? A primeira coisa, a gente perguntou assim, e você? Você acha que o trabalho doméstico é essencial? Uma delas disse assim, olha, eu acho que é essencial sim, sabe por quê? Porque na casa do meu patrão, nada funciona sem mim. Eles não sabem fazer nada, não sabem onde está nada. A casa não funciona sem mim. Ou seja, a ideia de essencialidade não está no essencial para a pandemia, por exemplo. Está dizendo assim, olha, a casa do patrão não funciona se eu não estiver lá. Isso revela uma lógica de poder relacionado ao trabalho doméstico, que a gente chama assim de um reconhecimento ideológico. É aquilo que normalmente se usa para justificar a exploração. Mas você é tão boa nesse serviço, tão boa, você faz esse trabalho tão bem, eu não sei o que eu faria sem você. Isso muitas vezes é usado não só no trabalho doméstico, em outras relações de trabalho, para justificar a exploração. Então, a pessoa acha que ela é tão boa naquele serviço que ela se dedica mais. Ela fica mais horas. Ela trabalha que nem uma louca. Mas se ela morrer por causa daquele serviço, ela é rapidamente substituída. É o que os autores chamam de um reconhecimento ideológico. E a gente faz isso nos nossos serviços. Às vezes a gente se mata de trabalhar, faz hora extra. Porque o fulano reconhece tanto o meu trabalho, me elogia tanto. Mas... se a gente morrer por causa disso,
rapidamente nós somos substituídos. Então, essa fala dela me revela esse reconhecimento ideológico. Outras falas que são importantes para a gente considerar. Uma disse assim, olha, eu tenho medo que volte esse decreto do lockdown. Por quê? Porque eu tive muita dificuldade de pagar o aluguel. É uma questão concreta. A pessoa precisa sobreviver. E ela foi dispensada sem receber nada. Sem direito algum. Sem direito algum. E o governo teve muita dificuldade de prestar assistência. Teve muita discussão sobre se ia sair o auxílio, se não ia sair o auxílio, de quanto seria o auxílio. O auxílio só veio meses depois. Então, as pessoas pobres ficaram em que condições? Em que condições? Né? Esse decreto foi em maio, o auxílio veio meses depois. Como é que essas pessoas ficaram? Então, tudo isso precisa ser considerado. Teve uma outra mulher que a gente entrevistou que falou uma coisa que também considero muito importante, que ela disse que oh, meu pai, fugiu agora do auxílio. Mas dá tempo de lembrar, professora. É muita coisa. coisa que aconteceu nesse período. E dói saber, né? Dói, assim, eu acho que essa é uma das entrevistas até mais difíceis que eu tô fazendo, porque é um assunto muito delicado, né? A gente se coloca no lugar, assim, das pessoas e a gente vê o quanto que isso traumatiza e repassa isso para a família, né? Toda a família sofre. Toda a família sofre. Sim. Tem um caso que é muito dolorido, foi muito difícil de ler, sabe? Numa das matérias que eu analisei, é o caso de uma menina, Beatriz, também. Ela é ouvida pela matéria para perguntar o que ela acha do trabalho doméstico estar na lista de serviços essenciais. E a história dela é terrível. A mãe dela, trabalhadora doméstica, foi obrigada a continuar trabalhando durante a pandemia e a mãe dela ficou doente, pegou Covid. E aí a mãe dela pegou Covid e passou para o pai. Os dois adoeceram, os dois morreram. A menina que tinha pai e mãe ficou órfã. E ela diz, na matéria, ela diz assim que ela é muito contra o trabalho doméstico ser listado como essencial na pandemia, porque é como se as autoridades estivessem se usando como vantagem o fato das pessoas pobres precisarem de dinheiro para sobreviver e serem obrigadas a continuar trabalhando, a servirem os outros e não terem outras alternativas, sabe? E é muito triste, porque antes aquela menina tinha pai e mãe. Em 2 semanas a menina ficou órfã, sabe? E isso leva a gente a pensar, pô, sabe? Existe uma frase que ficou famosa na pandemia, que ficou marcada em mim, que é aquela situação, aliás, é um exemplo, ela disse, tá todo mundo no mesmo barco. E aí veio alguém e revelou, tá todo mundo no mesmo mar. Estamos vendo, o problema é o mesmo, a Covid, a pandemia, mas nem todo mundo tem um barco, né? Nem todo mundo está no mesmo barco. Tanto é que a gente viu, repercutiu e viralizou muitas máscaras, assim, bizarras, né? Uhum. As pessoas usavam coisas, não tinha condição de comprar uma máscara sequer. Uhum. E usavam qualquer pano ali, qualquer coisa, uma sacola, uma coisa que se via e colocava no rosto. Então aquilo revelava, né, que nem todo mundo tinha, às vezes, as condições de se proteger, se precaver e de sobreviver diante daquela problemática. E tinha gente que tinha muitas condições e não queria fazer. E não queria fazer nada. E tava em festa, tava organizando festa, tava fazendo muita coisa. Então, é um problema muito complexo. Eu lembrei o que eu queria dizer. Elas falaram para mim que muitos patrões diziam assim, liberaram elas do trabalho, dizendo assim, olha, depois tu volta. Depois tu volta. Esse depois tu volta foi utilizado como artifício para não pagar os direitos trabalhistas. Isso foi muito grave. Porque nesse depois tu volta, liberavam elas, não pagavam nada. Mas, nesse depois tu volta, eles faziam uma espécie de chantagem. Porque, para elas não entrarem na justiça, não reivindicarem direitos, porque tinha uma promessa aí. Depois tu volta.
Se elas entrassem na justiça, elas nem iam voltar depois. romper ali a confiança, entre aspas, né? Só que como as entrevistas que a gente fez foram em agosto, o deposto volta não aconteceu, não tinha acontecido até ali. Então elas entendiam isso, esse deposto volta, como essa chantagem. Elas tinham essa clareza depois, elas entenderam. Isso foi muito perverso, porque eram pessoas que tinham condições de pagar alguma coisa, sabe? Então, o lado mais vulnerável foi o que mais sofreu. E realmente, assim, é o que mais sofre, porque até naquela situação da vítima do Rio de Janeiro, a dona Cleonice, digamos que ela trabalhe para alguém que tenha muito dinheiro, que tenha condições de... Que foi o caso. Que mesmo diante da pandemia, até os hospitais particulares estavam lotados, mas aquela pessoa tinha o seu médico, podia ali ter um atendimento melhor. A empregada doméstica tinha que recorrer ao serviço público que estava sobrecarregado. Exatamente. Então, não tinha chance. Não teve chance nenhuma. Professora, e na comunicação a gente revela aqui vários problemas assim, sociais, econômicos, enfim, realidades do nosso país. E como a comunicação ela vem, né? Você como jornalista, como comunicadora, pesquisadora, nessa mídia, né? Vamos falando da mídia agora, que traz essas temáticas à tona. Ela trouxe e perpetua, né, esses estereótipos do trabalho doméstico e das trabalhadoras, das condições das trabalhadoras, afirmando, né, aquele trabalho. Nós, da comunicação, assim, a gente tem... eu acho que a gente tem a obrigação também de dar espaço para essas outras falas, sabe? Para esses outros discursos, para esses outros pontos de vista. A gente se acostuma a fazer um tipo de trabalho jornalístico muito baseado nas fontes oficiais, nas falas dos especialistas, na fala de vozes mais consolidadas. E as pessoas comuns, as pessoas que vivem as realidades, entram muito como personagens. Essa coisa do personagem pega muito, sabe? Pra mim. Porque o personagem, ele não é politizado. O personagem, ele ilustra as matérias. Ele conta as auras, né? Os sofrimentos que ele viveu. Isso é importante até para sensibilizar, para humanizar um pouco as notícias. Mas os personagens... eles não podem dizer como resolver os problemas, assim, no espaço que a gente dá para eles nas matérias. E o que eu vi em todos esses anos de escuta das mulheres é que, às vezes, elas têm as soluções para os problemas. Como elas vivem, elas sabem como resolver também. E se a gente não dá espaço de politização para elas... a gente não pode publicizar também possibilidades de solução. Imagina que o governador do estado, quando foi ouvido pelos jornais, colocou que era um problema cultural. E a questão das creches, da necessidade de creche de educação infantil, não apareceu em 10 anos de cobertura jornalística. Mas numa hora de entrevista que eu fiz, apareceu. Então, se essas mulheres que eu entrevistei tivessem sido ouvidas, estivessem no noticiário, isso teria sido uma questão. Talvez isso tivesse sido colocado para o prefeito, por exemplo, que é a obrigação das prefeituras, sabe? Talvez falte para a gente rever certos padrões de cobertura, considerar mais as pessoas que vivem as realidades como... sujeitos capazes de falar sobre os seus problemas, de perguntar para eles, olha, como é que tu acha que pode resolver isso aí? Dá mais crédito. E não só como personagens. Eu acho que seria uma sugestão para a gente pensar no nosso trabalho. E aí a gente vê alguma forma de quebrar, né? E ajudar a transformar esses estigmas. O que Sim. Você acredita nisso? Eu acredito. Como eu falei, a cultura está em movimento. Às vezes não é fácil mudar alguns paradigmas. Não é fácil mudar paradigma. Mas por ela estar em movimento, em interação, a gente consegue transformar as coisas. Tanto positivamente quanto negativamente. A gente tem visto algumas transformações negativas até nesse sentido.
Há alguns anos, na verdade, algumas décadas, eu não imaginei que a gente pudesse questionar, por exemplo, os direitos humanos. Mas a gente evoluiu nesse sentido. Hoje tem pessoas que falam abertamente contra os direitos humanos e tudo mais. Eu não achei que isso fosse possível ali. Essa regressão. Essa regressão. No início dos anos 2000, eu não achei que isso fosse possível. Mas agora é. Então, mudamos. Negativamente. Mas podemos mudar em outros aspectos positivamente. Podemos rever isso. Estamos em transformação. Então, essa transformação pode ser positiva. E a comunicação tem um papel muito importante nisso. E a gente tem que ir se aprimorando, melhorando, criando novas estratégias, construindo, revendo ideias, falando com outros públicos. Esse é o nosso desafio. Professora, eu queria assim, parabenizar, né, você por todo esse empenho, trabalho, né, revelador dessa grande problemática que o Brasil vive há tantas décadas, não séculos, né? E que, felizmente, a gente vê, como você falou, uma preliminar, né, das suas pesquisas, que essa realidade começa a ser diferente para as jovens. Você não encontra mais essas mulheres jovens no serviço doméstico. E vai investigar ainda o porquê, né, onde é que elas estão. Mas eu acho que já é um sinal ali de transformação. E eu queria agradecer você ter estado aqui conosco, né? Saiu lá do Pará para dar palestra aqui na universidade e aceitou também o convite da Rádio Defensoria para compartilhar seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei feliz demais com o convite, com a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada pelo espaço e é uma alegria poder falar. Eu sei que é um assunto difícil, mas eu me sinto feliz porque é como se eu estivesse cumprindo a minha obrigação com as mulheres que eu entrevistei, sabe? Elas pediram isso, elas exigiram isso de mim. Elas disseram assim, olha, o que tu vais fazer com isso aqui? O que tu vais fazer com o que a gente está conversando aqui? Tu vais publicar no jornal? Elas me perguntaram. Aí eu fiquei assim, não, no jornal não, talvez, não sei o quê. É um compromisso que eu sigo perseguindo, sabe? É um dever nosso. Não foi à toa que eu ouvi o que elas disseram. Eu tenho que continuar falando, repercutindo, porque é isso, ela é um dever meu. Então, te agradeço muito por essa oportunidade. Obrigada. Está cumprindo, né? Aos poucos está cumprindo, professora. Mais uma vez, muito obrigada. E que a sua pesquisa continue sendo fortalecida, né? Quanto mais tempo passa, mais você produz também artigos, trabalhos e mais entrevistas vêm também para revelar essa desigualdade, né? Esse impacto gigante que existe na vida dessas mulheres e suas famílias. Parabéns mais uma vez, professora, e muito obrigada. Obrigada. Então, assim a gente encerra mais um podcast Entrevistas do DPE aqui na Rádio Defensoria. E eu te agradeço a tua companhia até aqui. E te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima no YouTube, no Deezer e no Spotify. É só pesquisar por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!